Olá, uma realidade bem brasileira será o principal assunto do universo acadêmico, a rotina de mães condenadas pela justiça que não conseguem acompanhar a formação social e o crescimento dos filhos. O programa também vai mostrar como foi o passeio pelos caminhos de Santa Maria organizado pelos cursos da UFN, a mostra do curso de identidade produto e gráfico e a jornada de odontologia da Universidade Franciscana. O convívio familiar é uma rotina intransferível no relacionamento afetivo e na educação, que vai determinar a personalidade da criança e do adolescente. Mas isso nem sempre é possível. Mães privadas de liberdade por conta de decisões judiciais impõem um desafio à formação social e escancaram um abandono dos direitos garantidos por lei. Na tentativa de mostrar uma realidade bem brasileira, o mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana apresentou o documentário Um Abraço Sem Grades, histórias reais de mulheres presas e seus filhos. Ele foi produzido por Nélia Amaral Portugal Flores, como objeto de dissertação do mestrado da aluna. A coordenação é da professora do curso de Psicologia da UFN, professora Luciane Lajar Ismeia. Seja muito bem-vinda, professora, aqui ao Universo Acadêmico. E também da Lisiane Arruda, que é acadêmica do mestrado, em saúde materno-infantil e que já, a partir deste primeiro estudo, já desenvolve um outro estudo, Lisiane, justamente mostrando como é a vida das mulheres que cuidam de crianças cujas mães estão cumprindo pena em regime fechado. Vou pedir licença para vocês, vou me sentar na cadeira para a gente bater um papo sobre esse assunto, um assunto que é muito delicado, ele tem uma forte conotação emocional, mas é um assunto que não pode ser ignorado pela sociedade. Por que ele não pode ser ignorado pela sociedade? Porque justamente envolve um contexto social multifamiliar, eu colocaria assim, mas que muitas vezes, professora, infelizmente, a lei, a mesma lei que pune, ela de certa forma não garante alguns direitos a quem está recluso, por exemplo, numa penitenciária. É uma situação grave porque as crianças ficam desamparadas. Em geral, elas vêm de famílias com uma dinâmica muito fragilizada, uma família que muitas vezes não tem como dar suporte sem a presença da mãe. Em algumas situações, a família é monoparental, ou seja, a mãe é a principal responsável pelo cuidado das crianças. E diante da ruptura de uma prisão abrupta, essas crianças são separadas drasticamente da mãe e precisam se reorganizar com outros cuidadores. Quando a professora coloca essa questão de que a mãe é a responsável, onde está o pai, os pais dessas crianças que muitas vezes as mães também acabaram tendo de cumprir pena em regime fechado? Em geral, quando elas vão presas, esses pais ou já estão presos ou vão presos junto, Dificilmente ela cai nessa situação sozinha, sem a presença do parceiro. Ou ela já traz filhos de outras relações anteriores e acaba com o parceiro atual muitas vezes se envolvendo num outro delito e acabando por vir a cumprir pena. Sim. É uma população que em geral tem vários filhos, pouca escolaridade. Era essa a pergunta que eu ia fazer para a professora. A formação escolar é uma formação escolar de nível baixo, é isso? Sim, a formação escolar é baixa. No nosso estudo nós entrevistamos 15 mulheres. Em geral, a maioria não termina o ensino fundamental. Sim. Se a gente fosse falar um pouco especificamente agora sobre o documentário, que foi apresentado nesta sexta-feira pela manhã, inclusive com a presença de autoridades, não só da SUSEP, mas também da Polícia Federal. É um documentário que levou quanto tempo, professora, para ser produzido e de que maneira quem produziu o documentário, com o seu auxílio, vocês tiveram a possibilidade de se aproximar dessas mulheres, de conversar? Como foi a negociação? Porque muitas delas, eu acredito, que daqui a pouco não gostariam de falar, ou aquelas que se colocaram para falar estavam de uma maneira tão espontânea e gostariam de mostrar a situação delas que falaram de uma maneira aberta. Sim, acho que o nosso vínculo começou na parte de coleta de dados, quando a gente fez as entrevistas e os grupos focais dentro do presídio. Então a gente já começou a estabelecer uma relação de confiança com elas. E no momento do projeto Inspira, que é o momento que elas estão fora do presídio, onde elas foram entrevistadas, muitas não quiseram. Outras prontamente aceitaram.
Mesmo assim, a gente levou em consideração a possibilidade de se aceitar ser uma coisa de impulso na hora, não muito maturado. Então, antes de lançar o documentário, nós mostramos para todas as participantes dentro do presídio para ver se realmente elas concordavam em dar publicidade, em aparecer, lançar. literalmente, em aparecer ali. E caso alguma delas não concordasse, nós estávamos Sim. dispostos a guardar o material. Sim. E as 15 que deram depoimentos decidiram, de Que uma maneira sim. muito tranquila, que gostariam de colocar a situação delas. Que sim, foi muito interessante, assim, observar elas vendo o documentário, assim, porque elas não imaginavam, elas se surpreenderam com o resultado e elas, de alguma forma, mostraram-se surpresas de ver a própria vida por uma perspectiva diferente. Sim. É uma situação bastante delicada, como a gente já colocava, né? Porque a mãe, ela está reclusa porque cometeu um delito. A maioria desses delitos estão relacionados ao tráfico de drogas, Sim. né? As crianças, justamente por serem, por ter uma idade menor de 18 anos, precisam de um responsável. O pai também já se encontra cumprindo pena, né? Em regime fechado. Muitas vezes essas crianças acabam tendo de ficar com parentes, né? Isso é um direito que elas têm, elas precisam dessa assistência, mas ao mesmo tempo elas têm um direito também garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o acesso a encontrar a mãe, né? E aí, como é esse encontro? O que vocês conseguem relatar nesse documentário, professora Luciane? Assim, ó, na realidade, o encontro que vinha acontecendo até o projeto Inspira era dentro do presídio e as crianças têm direito de ir, né? Porém, é um ambiente muito precário, né? Sem condições assim de acomodar. Em alguns relatos elas diziam que chovia, que fazia muito calor, que era insustentável ficar no Nós pátio com as estamos, inclusive, crianças. vendo imagens, né, de trechos do documentário, ó, o encontro das mães com os filhos, com as filhas, né? Então é um local, em outras palavras, é um local insalubre, não seria o local mais adequado, mas é que por conta do delito cometido pelas mães, por conta da situação em que elas se encontram, né, perante a sociedade, perante a justiça, esse encontro acaba tendo de ser realizado dentro do próprio presídio. E esse encontro, as pessoas acabam não indo, as crianças acabam não indo e as visitas para elas acabam sendo muito raras. Tão raras que a Lisiane teve ultimamente nas filas, nos dias de visita, para tentar conversar com alguma cuidadora responsável por crianças e não consegue encontrar. Tenho tido dificuldades. Né? Algumas recebem visita uma vez por mês, algumas não recebem meses, anos sem receber uma visita. Sim. Porque tem as presas cuja família vive numa cidade que não é Santa Maria. Então, diante dessa realidade, eu comecei a fazer visitas, né, no presídio para poder ter contato com essas cuidadoras diretamente nos dias que elas iriam visitar suas filhas, para conhecer um pouco mais da necessidade delas, né, das expectativas delas e como era essa rotina de visitar as suas filhas, porque as visitas ocorrem em 2 vezes na semana. Fui em 2 dias diferentes, que são 3 horários diferentes, e fiquei um pouco preocupada porque elas não recebem visitas, né? Quem vai geralmente visitar são as que têm os maridos ou os namorados, os companheiros. E aqui a gente tem uma quebra de laço afetivo muito grande e eu colocaria, talvez a professora pode, né? Na verdade vocês duas podem me colocar dentro da área da psicologia, algo extremamente, eu colocaria grave, né? Perigoso até para a formação da personalidade dessas crianças e até de quem, de certa forma, das mães que estão reclusas lá, né? Porque a partir do momento que a pessoa está presa, não recebe visitas, um monte de coisas passa pela cabeça da pessoa, né? Muitas optam, né? Muitas mães que estão presas optam por não receber as visitas, porque elas não querem expor os filhos nessa situação de vulnerabilidade, né? Do qual elas estão expostas, esse ambiente mais frio, sem calor humano, onde elas estão inseridas, então elas pedem para que os filhos não vão, por causa da revista íntima, para que eles não estejam mais expostos a essa situação. Então, isso também faz com que eles não vão visitar, né? E a dificuldade de deslocamento com relação... tem algumas mães que têm 2, 3, até 5 filhos. Então, para a cuidadora, fica quase inviável de ir lá com 4, 5 crianças, né? Dependendo de onde mora, tem que pagar o ônibus.
Então fica complicado, a visita ocorre cedo da manhã, então teria que tirar todas as crianças cedo da cama, né, para poder chegar no horário. Elas fazem uma fila e elas entram conforme a ordem de chegada. Então, quando elas fazem a visita, para quem está preso, elas vão bem cedo. Então, se já está muito perto de abrir o portão, elas já não chega mais ninguém mesmo, porque senão elas vão ser as últimas e elas não conseguem ter esse acesso, né? Me surpreendeu bastante, porque nesses 3 dias não encontrei ninguém lá que fosse visitar. Tamanha dificuldade. E uma das datas foi na véspera do Dia das Mães. Que a gente imaginou que com certeza elas receberiam visitas, né, em decorrência do Dia das Mães, e isso não aconteceu. Não. Assim, é surpreendente. Elas trazem isso, que não querem expor os filhos muitas vezes àquela realidade tão dura, tão difícil. O fato deles terem que passar pela revista é uma coisa para elas muito dolorosa. Mas assim, ó, no fundo a gente sabe que toda mãe quer ver seu filho, né, que em geral ali tem uma saudade, tem um desejo. Porém, os vínculos tendem a se fragilizar, né? Porque o distanciamento vai fazendo isso, né? As pessoas vão ficando, os anos vão passando e daqui a pouco falta energia para toda semana pegar as crianças, ir lá fazer a visita. A rotina, né, vai desgastando. Né? No início ainda é tudo novo, mas ao passar dos anos e os vínculos familiares ficam frágeis, além do que são mulheres muito mais taxadas, e que devem ser punidas, digamos assim, até pela família por terem cometido um crime, do que quando um homem comete um crime, né? Então tem a coisa da família também não aceitar a atitude delas, né, de ter uma mágoa muito grande em relação ao erro que elas cometeram, e isso não motiva visitas, ou seja, há um abandono, né, importante. Por conta da produção do documentário, professora Luciane, descobriu-se quantas mulheres aqui em Santa Maria encontram ou passam por uma situação assim, de estarem reclusas, de não receberem visitas, ou de receberem visitas, mas terem filhos pequenos, né, menores de idade? O número de mulheres no presídio varia de 65 a 70 mulheres. Sim. Né? É um presídio que foi construído para ser masculino. E agora, com o número de mulheres aumentando, né? Mulheres que têm que cumprir pena restritiva de liberdade, está sendo feito algumas adequações mínimas, mas não é o suficiente. Sim. Então, em geral, essas mulheres têm muitos filhos e praticamente todas têm filhos. É raro uma mulher lá dentro que não tenha filhos. Sim. E a partir de tudo isso, né, no próprio convívio, até para a própria produção do documentário também, acredito que muitas delas se arrependam do que fizeram, dessa questão da criminalidade. Se pudessem voltar no tempo, mudar a história, elas chegam a relatar isso no documentário, ou chegaram a relatar, por exemplo, para vocês em off, não nas gravações? Na pesquisa, que foram gravadas em áudio, na entrevista individual, elas falam disso, né? Elas falam de que no fundo elas sabiam que era errado, mas é como se fosse banalizando, né? Mais um tempo e eu vou parar, mais um tempo. E elas também vão falando de o quanto a comida vem para a mesa dos filhos com facilidade, né? Porque aí o dinheiro entra, tem como pagar a alimentação das crianças, então elas vão levando isso, mas elas sabem que elas podem cair, que cometeram um crime. Sim. E se arrependem muito mais pela separação dos filhos e pelo sofrimento promovido aos filhos com essa separação. Nesse sentido, o arrependimento delas é bastante intenso. Sim. Olha só, a divulgação oficial, né, do documentário ocorreu em uma atividade na sala de videoconferência do prédio 16 da UFN. O material busca destacar o direito das relações afetivas entre as detentas e também entre as crianças. Mas não apenas isso, o próprio nome do projeto diz. Um Abraço Sem Grades, histórias reais de mulheres presas e seus filhos, foi produzido em 2016. As entrevistas foram gravadas durante 9 visitas da equipe do mestrado em saúde materno-infantil da UFN ao Presídio Regional de Santa Maria. Meu pai também. Não, o pai está trabalhando, digo, não, teu pai está preso, não adianta estar mentindo para eles, né?
15 detentas foram selecionadas para participarem do estudo. 4 aceitaram dar os depoimentos que estão no documentário e são o resultado da dissertação do mestrado da farmacêutica Nélia Portugal. Eu jamais pensei que o aprendizado fosse ser tão gratificante, porque exatamente a minha vida laboral é noutra esfera, é saúde, mas num contexto totalmente diferenciado. Então é uma abordagem que mexe com o ser humano na íntegra. Isso aí foi, sem dúvida alguma, um grande aprendizado. Eu quero que isso aí vire um debate e que a comunidade em geral pense e repense na maternidade no contexto prisional. O lançamento do documentário foi na manhã de sexta-feira na sala de videoconferências do Conjunto 3. O vídeo busca chamar a atenção sobre a situação de privação de convivência e afeto recíproco entre as mães detentas e os filhos. A importância, de fato, é a restauração desse vínculo, né? É justamente poder ouvi-las, né, na questão mesmo das demandas que elas desejam, que elas necessitam, porque é muito fácil a gente achar que elas querem alguma coisa ou precisam de alguma coisa sem ouvir. Então, poder estar justamente dando essa voz para elas, tanto para as mães quanto para as crianças. Então, a gente está olhando também esse documentário, é reviver o dia a dia do nosso trabalho para poder justamente estar qualificando, né, e atingindo cada vez mais os nossos objetivos, que é justamente a reinserção social e o afastamento, né, do crime. As imagens foram gravadas durante a edição de novembro de 2017 do projeto Inspira, organizado pela Polícia Federal de Santa Maria, em parceria com a SUSEP. A gente foi buscar crianças que não vinham a mãe e o pai há 3 anos, né? E desse projeto a gente buscou a vara de execução, né? A vara de execução, o Dr. Fábio, buscamos a SUSEP, buscamos um apoio da Universidade Federal e a partir daí o projeto tomou corpo e vem se solidificando. E esse evento hoje aqui na Universidade, né, Franciscana é uma comprovação de que o projeto já deu certo, né, e que está crescendo. Hoje nós temos o tratamento psicológico, hoje para as crianças, né? Hoje nós estamos oferecendo, através da Universidade, o projeto está oferecendo tratamento odontológico, tratamento neurológico, a pedagogia, né? É uma série de medidas, né? Medidas de prevenção e também de saúde, né? Que são oferecidas durante o ano todo. A iniciativa inédita no país reúne cerca de 20 detentas a cada edição. 6 encontros entre as presidiárias e os filhos já foram realizados desde 2016. A próxima edição do Inspira será no dia 8 de junho. Ameniza essas tensões, ameniza essa agressividade, provoca esse repensar, né? As suas ações, as suas atitudes são mais repensadas. Então, há sim uma mudança. A gente não tem como dizer e que grau de mudança isso proporciona a elas, porque o aprisionamento ele é muito duro com as pessoas que estão lá dentro, mas ela se propõe a essa mudança e isso a gente sente nos atendimentos. Os encontros, que duram 5 horas, reúnem os filhos da faixa etária de 2 a 14 anos e ocorrem 3 vezes ao ano. 70 detentas cumprem pena hoje no regime fechado em Santa Maria. De acordo com a Polícia Federal, mais de 80% das penas estão relacionadas ao tráfico de drogas. Bom, a gente viu aí então o lançamento oficial do documentário, né? Eu gostaria de perguntar para a professora Luciane, eu perguntei já sobre as mães, né? Mas e as crianças? Vocês conseguiram conversar com crianças também, com adolescentes? O que eles testemunham a vocês em relação a ver a mãe, né? Dentro de uma cela, num local que não é a casa deles, né? E principalmente, eu acho que talvez o momento mais dolorido de todos, que muitas vezes nem é a questão de não receber uma visita, mas a partir do momento em que recebe a visita e a hora em que a criança tem de ir embora, principalmente as crianças pequenas. Algumas mães nos relataram que um dos motivos pelos quais elas evitam a visita é a hora do tchau. E, inclusive, uma relata que a criança fica com febre, não dorme bem na noite que vai. Então, ela sabe que, ao mesmo tempo, ela fica feliz de ver o filho, né? Mas ela sabe que tem uma consequência depois que essa criança vai embora.
porque é difícil para os pequenos entender por que ela não pode ir junto, né? Então, cada uma usa um jeito para explicar. Algumas usam mais a realidade, dizendo que, bom, a mãe fez coisas erradas, então ela tem que ficar de castigo, porque quando a gente erra, a gente fica de castigo. Outras preferem fantasiar que ali é uma escola e que elas precisam ficar ali para estudar. Mas, à medida que eles vão crescendo, eles vão percebendo, né, onde as mães estão, e isso é muito doloroso, até pelo estigma que essas crianças têm, e os adolescentes, em outros ambientes, né, como na escola, por exemplo. E essa questão da fantasia para efeito psicológico nas crianças, isso é bom ou ruim, professora? Principalmente pelo fato de que, à medida em que eles vão crescendo, eles vão descobrindo que a história não é bem aquela, e daqui a pouco surge aquela questão da revolta. Olha, a história que me contaram não foi essa, é outra coisa, a história é outra. Isso não cria também, de certa forma, uma revolta? É um problema porque a gente não está lidando com a verdade e a criança vai acabar entendendo, né, que ela não foi tratada como deveria com a verdade. Claro que a gente tem que adaptar essa verdade à faixa etária da criança. O que uma criança de 3 anos pode saber, o que uma de 8, o que uma adolescente. Sim. Mas já entender que ela está ali não porque ela deseja, mas porque é necessário. Porque existem regras e quando a gente não cumpre as regras, a gente tem que, de alguma forma, pagar por isso. Sim. A Lisiane, então, está aqui conosco também, Lisiane Arruda. Ela é aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil, Lisiane. E você, a partir desta pesquisa, né, que deu origem ao documentário, você já deu início a uma outra pesquisa, que é mostrar justamente a vida das mulheres, em sua maioria, né, das mulheres que cuidam das crianças, né, cujas mães estão cumprindo pena no regime fechado. Muitas dessas mulheres que você conversa, que você vem fazendo a pesquisa, são parentes das mães que estão presas ou são outras pessoas? Dá um pouquinho do perfil para a gente das pessoas que passam a cuidar dessas crianças. Tá. A maioria são avós, tá? Que com a prisão da filha acabam assumindo a maternidade dos netos pela própria convivência. Algumas são tias, que são irmãs, né? E outras são amigas, quando não tem nenhum parentesco mais próximo, porque como foi falado, o nosso presídio não é um presídio feminino, né? Então, ele acolhe todas as presas da região. Não tem muitas que foram presas e que tinham alguns filhos pequenos e que os pais já estavam morando longe ou são de outras cidades. E elas, muitos até desconhecem que elas têm filhos. Então, quem acaba ajudando são amigas, são vizinhas, né? São pessoas que estão próximo do convívio. Mas, em geral, são as avós que assumem o cuidado dos netos. Entendi. Então, a gente ainda tem um laço de parentesco, né? Muito envolvido. Agora, entra aí também aquela questão, professora Elisiane, da questão da diferença de geração, né? A criança muitas vezes já estava acostumada com a mãe, e aí a avó muitas vezes, talvez você até tenha isso para relatar, não estava preparada para cuidar de um neto ou de uma neta tão pequena ou tão pequena, né? E aí entra esse choque também de gerações. Entra aquela questão que não foi uma maternidade que foi desejada e planejada, né? Porque é a maternidade da filha, tu tá assumindo os filhos. Uma maternidade imposta, digamos assim. Imposta, né? Que na verdade tu não desejou, tu não escolheu e do qual tu teve que assumir. Né? E às vezes assumir um filho já é complicado, assumir todas as regras de condução, de educação, de cuidados, de proteção. E tu te pegar às vezes de uma vez só, 2, 3, até 5 filhos, porque tem mães que têm até 4, 5 filhos, né? E de várias faixas etárias. A maioria são menores de 12, 15 anos, né? E elas relatam essa grande dificuldade de ter que manter a rotina, levar na escola, levar na creche, né? Não conseguir fazer as visitas e principalmente o sustento dessa família é bem complicado. Essa seria talvez a maior, então, dificuldade que essas pessoas que cuidam das crianças? A dificuldade bastante, financeira. A dificuldade financeira, porque em geral os pais já estão presos, né? E as avós, pela própria situação familiar, pelo histórico, umas já não estavam trabalhando, né? Ou umas ainda têm que deixar os filhos mais velhos ou os irmãos mais velhos cuidando das crianças. Algumas fazem limpezas, fazem faxinas, mas não conseguem manter uma sequência do trabalho porque tem as crianças para poder cuidar, né? Então, a situação financeira é o que mais dificulta esse cuidado. Sim. E a dificuldade delas falarem sobre isso é muito grande, né? Você relatava, inclusive, que quando da tua aproximação com as pessoas em uma fila, por exemplo,
o distanciamento é muito grande. Não, até que para elas verbalizarem a situação, porque elas já vêm há um tempo com essa situação, com essa história, parece que ela já se tornou normal, rotina para elas. Elas têm um pouco de receio em querer expor isso para uma sociedade por causa do próprio preconceito que se tem, né? Essa vida de prisão, esse mundo do crime, principalmente das mães que estão presas, essa família é uma família invisível para a sociedade, do qual que não percebem eles com as suas necessidades, com as suas dificuldades. Então, algumas crianças sofrem bullying na escola, sofrem rejeição dos colegas, porque tem acusações, tua mãe está presa. Então, elas às vezes não falam para vizinhos mais próximos a situação, porque elas não sabem como vão lidar. Já é difícil lidar com aquelas crianças, ainda mais com todo o contexto em torno delas, né? Sim. Então, e muitas também lidam com naturalidade. Todo mundo já sabe, os parentes sabem, os vizinhos sabem e se auxiliam. Mas para aquelas que têm mais dificuldade, isso é complicado. Então, elas têm um certo medo, né, de começar a expor a tua história, o que vai ser feito com isso, né? Parece que elas se sentem invadidas, investigadas, porque já existe esse próprio estigma, né, de investigação. Sim. Será que daqui a pouco não vão estar também invadindo a minha casa com essas coisas? Claro. Então, existe uma certa resistência, uma certa dificuldade da gente ter acesso a essas famílias. Entendo. Porque elas querem, ou, como foi dito, ficar bem longe, né, não manter o vínculo com as crianças, com as mães, ou elas não conseguem, elas desejam, elas querem, mas elas não têm nem o apoio da sociedade e nem o apoio das pessoas próximas. Sim. Uma outra questão sobre o que a Lisiane está trazendo é que muitas vezes essa avó é uma pessoa que já está numa idade avançada e ela recebe pré-adolescentes e adolescentes já em situações vulneráveis, né? Então é difícil ter o controle para acompanhar o desenvolvimento de um adolescente no contexto. Então a gente entende que são crianças e adolescentes que precisam de um cuidado maior e que a sociedade precisa investir em dar esse apoio. Sim, na verdade a gente já entra em um outro assunto aí também, que é a questão talvez de uma espécie de herança. Né? Por quê? Porque a cultura familiar. Exato, é um modo de viver e que muitas vezes a criança acabou assimilando, tornou-se um adolescente e até era isso que eu ia perguntar também para vocês. Há alguma pesquisa, índices que apontam, por exemplo, a criminalidade de adolescentes ou de crianças que se tornaram adolescentes e adultos a partir de situações em que tiveram já pais, né, que estiveram presos, alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se a psicologia tem trabalhado muito isso aqui em Santa Maria, professora? Não, aqui em Santa Maria, na nossa região, estudos assim com dados locais são mais escassos. Sim. O que a gente tem são estudos que revelam a história de presos que contam que isso é transgeracional, que o avô já foi preso, que a mãe foi presa, que na infância ele já ia visitar no presídio. Então, que essa situação de estar preso não é uma coisa nova, né? É uma coisa que fazia parte dessa família ao longo do tempo. Sim. Então, nesse sentido, sim. Mas há poucos estudos. O que se pretende agora é a gente poder fazer um acompanhamento dessas crianças que estão no projeto Inspira, longitudinal, para poder ver, bom, essas crianças vão ser apadrinhadas pelo projeto e como vai ser daqui 5, 10 anos o desenvolvimento delas, como elas vão estar, sendo que elas vão estar sendo cuidadas de uma forma diferente. Perfeito. Pode falar. O projeto Inspira acolhe elas até os 14 anos, né? Após os 14 anos não tem mais esse acolhimento direto. Então, uma forma de mantê-los assistidos, mesmo passando da faixa etária. Ou, como foi dito também, quando as mães cumprem a pena e estão já em liberdade, as crianças carregam esse histórico de a mãe estar presa. Então, não é porque a mãe não está mais presa que elas não vão mais ter uma atenção, um atendimento, porque isso já faz parte da construção delas, né? Entendo. E o reestabelecimento de vínculos cortados na adolescência é muito complexo. Elas ficam lá 10 anos
né? Não é sair, vamos ser felizes, voltei para casa, né? Tem toda uma coisa difícil de reconstruir, de reorganizar. É uma a vida. reaproximação, né? Eu colocaria. Quem quiser acompanhar o documentário Um Abraço Sem Grades, como faz, professora? Ele está disponível na biblioteca do Centro Universitário. Sim. E nós vamos deixar a divulgação dele no site do mestrado em Saúde Materno-Infantil, Da Universidade com Franciscana. o dado para as pessoas entrarem em contato para a gente passar, então. Isso vai ser publicado em breve, então, na internet. Mas na biblioteca da Universidade Franciscana ele já está disponível. Quem quiser acompanhar pode ir lá, deixa o nome, retira, depois devolve. Exatamente. Para poder acompanhar todo esse trabalho aí. Tá certo, professora Luciane Najares Meia, professora do curso de Psicologia da Universidade Franciscana, muito obrigado pela participação aqui no programa Universo Acadêmico. Eu agradeço também a Lisiane Arruda, né, que já faz uma nova pesquisa em cima de uma outra pesquisa. Lisiane, muito obrigado pela tua participação aqui no Universo Acadêmico e bons estudos lá no mestrado profissional em saúde materno infantil. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos então a presença de vocês, até uma próxima oportunidade. A seguir, a gente mostra a visita a pontos históricos de Santa Maria, que fez um passeio turístico permitir grandes descobertas a acadêmicos da UFN. Depois do intervalo, o Universo Acadêmico mostra como foi a atividade pelos caminhos de Santa Maria, alusiva aos 160 anos da cidade. Eu sou a professora Luísa, sou professora do curso de terapia ocupacional, e o terapeuta ocupacional ele trabalha com o desempenho ocupacional do sujeito com o objetivo de promover a autonomia e independência em todas as áreas do cotidiano. O curso de terapia ocupacional da nossa instituição ele é um curso de 9 semestres, noturno, com as atividades práticas e estágios diurno, o que possibilita que os estudantes possam trabalhar e estudar no período da noite. O curso conta com ótimos laboratórios e com equipamentos de excelência. E as áreas de atuação do terapeuta ocupacional, atualmente a profissão está em ascensão, o profissional tem sido reconhecido cada vez mais no mercado de trabalho, que tem proporcionado a abertura de mais vagas. Atualmente, os principais setores de empregabilidade são os concursos de prefeituras, as APAES e os atendimentos particulares e domiciliares. Eu sou a Sandrine Bevilacqua, acadêmica do curso de terapia ocupacional. Aqui na instituição nós temos ótimos laboratórios onde a gente consegue ter um contato maior com o paciente, para conseguir desenvolver o que a gente aprende nas aulas teóricas em sala de aula. Eu entrei no curso sem saber muito bem do que se tratava a terapia ocupacional, que é uma dúvida que eu tinha, e durante as aulas eu consegui entender melhor o que é o curso e me descobrir na profissão, me encontrar no que era isso que eu realmente queria. O curso de terapia ocupacional é um curso muito gratificante. Eu não sou profissional ainda, mas durante as práticas e os estágios, poder ver o paciente desenvolver, poder ver que tu está ajudando o paciente é algo muito gratificante, que faz a gente se sentir muito bem. O Universo Acadêmico está de volta para mostrar que muitas vezes, na pressa para cumprirmos horários e atividades, não prestamos muita atenção no que está ao nosso redor. Além do desenvolvimento, as ruas de Santa Maria apresentam muita história por meio de construções de décadas e até de séculos passados. Pelos caminhos de Santa Maria, os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN perceberam e também podem agora mostrar uma cidade quase escondida. O sol esquentou a tarde gelada e iluminou o que sempre esteve lá, mas nem sempre foi visto. Tu já tinha parado e prestado atenção em algum desses prédios? Não, nunca. Primeira vez. E a primeira impressão foi qual? É bom conhecer a história da cidade, sim. Eu nasci aqui, vou ver aqui o resto da vida, então é legal conhecer. O passeio aos prédios históricos da cidade começou numa disciplina optativa. Agora, a visita chamada Pelos Caminhos de Santa Maria se tornou um projeto de extensão e foi aberta aos alunos de todos os semestres. A proposta surgiu para comemorar os 160 anos da cidade. Os alunos aprenderam sobre as características arquitetônicas de 22 prédios.
como se pensava a arquitetura no final do século XIX, início do século XX, depois como ela se transformou com o proto-moderno lá nos anos 20, 30, 40, e depois como que ela evolui, então, para o modernismo, né? E depois, futuramente, nas intervenções. O edifício Taperinha, muito conhecido pela altura, foi o primeiro prédio modernista de Santa Maria. Entre as características estão os chamados cobogós, esses buracos na parede que permitem a circulação de ar e a iluminação do interior. Certamente, muita gente já veio ao Teatro 13 de Maio sem saber que aqui já funcionou uma biblioteca, um jornal e um centro cultural. E é essa história que os professores também querem contar. Apresentar aos alunos não só os detalhes das edificações, mas também as histórias delas. Foi isso que fascinou muitos estudantes. A história, eu achei muito interessante a história de cada prédio, o porquê que foi construído, as famílias também, sabe? A estrutura também me chamou muita atenção. A importância de se manter a memória e a história por meio da preservação do patrimônio também foi um dos pontos destacados. Também nós temos uma disciplina de Ateliê 3 que trabalha com edificações, intervenções em patrimônio, né? Então toda essa consciência do nosso patrimônio, a importância, como o arquiteto deve intervir, o cuidado que ele tem para não perder essas edificações e perder consequentemente essa memória, isso é tudo então dentro dessas disciplinas. Nós temos então todas essas edificações, algumas passaram por reformas, outras nem tanto, e isso a gente vai explicando e conscientizando os alunos de como é importante o arquiteto conhecer para intervir com qualidade. Uma aula presencial é muito mais proveitosa do que a gente ficar só lendo livros lá, né? Até acredito que vivenciar arquitetura é muito mais produtivo do que tu apenas ler em artigos ou livros. Uma tarde diferente para quebrar a rotina e inspirar. A história ela é essencial para a gente conseguir fazer uma nova arquitetura, né? Então é impossível a gente querer criar sem saber o que já foi criado. E até este domingo é possível conhecer um pouco sobre o curso de Design de Produto e Gráfico da Universidade Franciscana. Peças produzidas pelos alunos da graduação permanecem expostas na entrada do Royal Plaza Shopping, em Santa Maria. São móveis, joias, livros, projetos de espaços de lazer e até acessórios. Nós temos aqui nessa mostra a apresentação de trabalhos desde o primeiro semestre, como o design ali da bolsa, com o estudo da textura, a criação, gravação a laser. A peça foi produzida pela Tatiele durante o primeiro semestre. Para se chegar ao modelo final, foi preciso muito estudo e pesquisa. A acadêmica, que agora está no terceiro semestre do curso de design, nunca tinha ouvido falar sobre as etapas de transformação do couro. Um desafio e tanto. Ainda mais que antes de ingressar no design, pensava em cursar medicina. Porque no primeiro semestre da faculdade, no primeiro ano, são coisas tudo novas que tu está aprendendo. Tu não tem experiência de material, de como que tu vai fazer as coisas, de como é feito, como é esse desenvolvimento. Então isso já no primeiro semestre gerou um conhecimento gigantesco de apenas de uma aula, de uma proposta, de uma criação, de uma releitura de uma estampa, gerar todo esse processo de conhecimento de material. Alguns até ecologicamente corretos. É o caso dessa casa para cachorro. Ela foi produzida a partir de caixas de Tetra Pak. O material, além de ser sustentável e de fácil manuseio, também propicia um maior isolamento térmico e mantém o ambiente livre de fungos e bactérias. A ideia é mostrar para a comunidade aquilo que o curso de design faz, não deixar só dentro da Universidade Franciscana. E também o curso passou por uma transformação agora. Antes o curso está com 19 anos e o curso sempre foi design de produto.
E a partir deste ano, né, fevereiro de 2018, o curso entrou com a grade de design gráfico junto. Então o nosso profissional ele sai com 2 habilitações, gráfico e produto. Então a gente trouxe um pouco desse trabalho para o shopping para mostrar o que os nossos alunos desenvolvem dentro do curso e as possibilidades que a gente tem de atuação dentro do mercado. O ramo moveleiro é um deles. Esse criado mudo é uma peça versátil, foi desenvolvido para otimizar espaços. Ele possui uma mesa auxiliar embutida. O banco foi batizado de móvel concreto, pois sobre a chapa de MDF foi utilizada uma lâmina que imita o concreto. Tem também essa mesa de centro, que além de desempenhar a função, também é um espaço organizador para fios e cabos e um porta-objetos com espelho. O curso ele oferece laboratório de marcenaria, por exemplo. Os móveis que estão expostos aqui foram produzidos na marcenaria. A gente tem laboratório de joias, a joia que está aqui produzida também em prata, a gente produz dentro do próprio laboratório da Universidade Franciscana. E nós temos também outros laboratórios como de cerâmica, de equipamentos, os laboratórios de design gráfico, onde foram feitos o editorial dos livros, laboratório de fotografia. Então é para mostrar mesmo para a comunidade aquilo que o nosso curso oferece. Além das produções do primeiro semestre, a mostra também traz peças feitas em trabalhos finais de graduação. Se você se interessou por algum objeto, saiba que é possível tê-los aí na sua casa. Basta entrar em contato com o Laboratório de Projetos em Design da UFN. A Tatiele vai ter o maior prazer em ver a criação dela circulando por aí. É uma sensação, acho que, de dever cumprido, de ter aprendido alguma coisa e de as pessoas admirarem e querer ter aquilo em casa. Eu acho que isso é legal. A mostra de trabalhos acadêmicos do curso de design da UFN pode ser visitada até o dia 27 de maio no Royal Plaza Shopping. De 28 de maio a 11 de junho, as peças estarão expostas no Shopping Praça Nova. E a primeira jornada de odontologia da Universidade Franciscana teve a participação de mais de 200 alunos. Em busca da integração do estudante, ela também permitiu a troca de conhecimento entre professores e profissionais para aperfeiçoar e atualizar ideias e novidades bem presentes nos consultórios e também na sala de aula. A cárie é o problema mais comum dos brasileiros. Quando é profundo e provoca alterações no dente, a saída é o tratamento de canal, aquele temido por muita gente. E esse procedimento importante fez o Salão de Atos do Conjunto 3 ficar assim, cheinho de gente interessada na palestra deste professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A respeito das novidades que a gente tem hoje em dia no tratamento dos canais radiculares, né? São os tratamentos de canais que a gente faz em consultório, né, para resolver principalmente os problemas de dor que os pacientes acabam nos procurando no dia a dia na prática clínica. Outro assunto abordado pela jornada interessa e muito os brasileiros. É que na onda das selfies todo mundo quer ter um sorriso bonito e harmônico, não é mesmo? E nós somos o segundo país no mundo que mais investe em estética dental, segundo uma pesquisa divulgada no ano passado pela Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética. Diante da preocupação pela estética, este professor da Universidade Federal de Santa Maria reforça a importância do uso de novas tecnologias para a prática da odontologia restauradora. A utilização de softwares, né, de cerâmicas altamente biocompatíveis, altamente resistentes, associado ao apelo estético, que é o que o paciente nos procura. Além das palestras, a jornada promoveu oficinas, como esta, que seguiu na temática da estética. Aqui, este professor, também da UFSM, passou para os alunos detalhes de cor, textura e formato dos dentes, chamados anteriores, aqueles popularmente conhecidos como os dentes do sorriso. O nosso objetivo é fazer com que os dentes fiquem bonitos e tentando fazer com que eles fiquem imperceptíveis, que a gente faça a restauração, que a gente faça o procedimento e as pessoas não enxerguem esse procedimento. Então a gente aproveita esses pequenos cursinhos de imersão, como o de hoje, para trabalhar o detalhe com o aluno, aquilo que nem sempre é conseguido passar durante a graduação. A gente vai no detalhe, logicamente trabalhando com materiais de pontas que algumas vezes não é possível usar no dia a dia dentro das faculdades. A gente está trazendo materiais de ponta aqui para dar oportunidade para o aluno conhecer novos materiais, conhecer novas tendências. Os alunos não perderam a oportunidade. Então, é melhor porque a gente visualiza e faz, sabe? E isso é melhor para aprender, porque a gente consegue absorver mais
o conteúdo. Legal, bacana. Essa edição do Universo Acadêmico vai ficando por aqui, né? Você pode acompanhar nossa programação também pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. Nós voltamos com uma edição inédita na próxima segunda-feira, às 6 da noite. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também e até lá!